Destinar 178 bilhões de reais em um ano ao Minha Casa Minha Vida não é política habitacional, é campanha antecipada. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido pelo Fraldão do Lula, escrito por Jason Schmutz, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Em 2026, com eleição presidencial no horizonte e desgaste evidente da imagem presidencial, Lula anunciou que pretende ampliar de forma agressiva os recursos destinados ao Minha Casa Minha Vida. A ideia é usar o programa de habitação popular como vitrine eleitoral, tentando recobrar a popularidade entre os mais pobres. O valor projetado gira em torno de 178 bilhões de reais em um único ano, número suficiente para fazer do programa o maior investimento social da União, pelo menos no papel. Esse volume se apoia em diferentes fontes institucionais, uma fatia relativamente pequena do orçamento geral da União, uma parcela relevante do Fundo Social e, sobretudo, uma injeção massiva de recursos do FGTS. Desde a retomada do programa em 2023, a trajetória tem sido de crescimento contínuo. Saiu de pouco mais de 110 bilhões de reais no primeiro ano, avançou para quase 150 bilhões no ano seguinte e ultrapassou a marca de 180 bilhões de reais em 2025. Essa ofensiva de verbas sobre o programa ocorreu principalmente pelo fato de que durante o governo Bolsonaro, o programa foi rebatizado e perdeu centralidade. Os investimentos ao longo de 4 anos de Bolsonaro somaram valor semelhante ao que agora se projeta despejar em apenas 12 meses. No fim do ciclo anterior, cortes profundos praticamente paralisaram novas contratações, criando o cenário perfeito para a comparação entre os dois mandatos, algo que o Molusco tem usado contra seus opositores. O pacotão não se limita à construção de novas unidades, há também recursos para reformas em imóveis existentes e uma nova faixa de financiamento voltada à classe média, com valores elevados e juros artificialmente mais baixos. A estratégia amplia o público atingido e tenta capturar um eleitorado mais amplo, indo além da base tradicional de baixa renda. Tudo converge para um mesmo objetivo: reposicionar a política habitacional como um trunfo decisivo na disputa eleitoral. Criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida nasceu com a promessa de atacar o déficit habitacional e ampliar o acesso à casa própria. Subsídios diretos, crédito facilitado e execução centralizada marcaram sua estrutura. Milhões de unidades foram financiadas ao longo dos anos, números sempre apresentados com orgulho em discursos oficiais. Ainda assim, críticas persistem desde o início. Parte delas apontam para efeitos colaterais conhecidos, como empurrar famílias para áreas periféricas, longe de empregos e serviços, reproduzir problemas urbanos antigos com uma nova fachada e criar conjuntos habitacionais que se favelizaram. Diante disso, a pergunta que se impõe é: em um país onde a dificuldade de acesso à casa própria se arrasta há décadas, onde preços sobem mais rápido do que a renda e onde crédito continua restrito, apostar novamente no mesmo modelo e realmente ajuda os mais pobres ou trata-se apenas de uma compra de votos disfarçada? A aposta na habitação surge em um contexto de fragilidade política sem precedentes para o atual presidente. O terceiro mandato de Lula registra o pior desempenho histórico na relação entre Executivo e Congresso desde o início dos anos 2000. A impopularidade do governo é palpável quando analisamos a relação entre Lula e o Congresso Nacional. Em 3 anos, quase 180 medidas foram editadas, mas apenas 21% viraram lei. A maioria simplesmente perdeu a validade sem sequer ser votada. É um recorde negativo absoluto. Nem mesmo governos marcados por conflitos abertos com o legislativo apresentaram um desempenho tão baixo. A título de comparação, a média nos governos Dilma foram de 80% no primeiro mandato e 77% no segundo. O governo Temer teve média de 59% e Bolsonaro 52%. No passado, Lula operava com taxas de aprovação de MP superiores a 90%. Isso revela uma mudança estrutural no equilíbrio de forças. O Congresso deixou de ser coadjuvante e passou a ditar o ritmo. O Executivo perdeu protagonismo, capacidade de coordenação e poder de agenda. Não se trata apenas de articulação mal feita, mas de um rearranjo institucional em que parlamentares controlam orçamento, pautas e prioridades. Governar passou a exigir concessões cada vez maiores, com retornos políticos cada vez menores. Nesse cenário, tentar recuperar popularidade por meio do bom e velho populismo parece ter virado a principal estratégia do petista. O governo já anunciou movimentos nessa direção, desde discursos sobre reforma agrária até a aprovação do fim da obrigatoriedade de autoescolas, mas nada com efeito muito duradouro. A crise habitacional, no entanto, é um terreno ainda mais complexo do que os anteriores, tratando-se de um problema estrutural, profundo e acumulado ao longo de décadas. Prometer solução rápida para algo tão complexo tende a produzir frustração no eleitorado a longo prazo e não apoio. A habitação não se resolve com canetada nem com rearranjo contábil,
pois é um emaranhado de regras, incentivos distorcidos, restrições legais e custos artificiais, muitos deles criados pelo próprio Estado. Um dos fatores mais evidentes para a crise é o peso da burocracia sobre o setor imobiliário. Estudos mostram que o excesso de exigências, licenças e trâmites eleva significativamente o preço final dos imóveis. Algo em torno de 12% do valor pago pelo consumidor não se refere a tijolo, mão de obra ou terreno, mas a papel, carimbo e trâmite legal. O impacto se espalha por todas as etapas do processo, desde a compra do terreno até a entrega das chaves. Cada fase é atravessada pela burocracia. Em empreendimentos financiados com recursos do FGTS, não é incomum que quase metade do tempo total seja consumido apenas em procedimentos burocráticos. Dentro da burocracia, os cartórios merecem atenção especial. Essas estruturas pouco informatizadas, que detêm monopólios regionais, atrasam o processo com interpretações extensivas de regras e transformam registros em gargalos caros e lentos. Quem paga essa conta é sempre o comprador final, pois os incorporadores repassam custos, riscos e atrasos aos preços. A insegurança jurídica agrava o caso. Mudanças repentinas em planos diretores, interpretações variáveis de normas ambientais e exigências diferentes entre municípios criam um ambiente hostil ao investimento. A própria regulação do uso do solo exerce papel central no encarecimento da moradia. Regras restritivas de zoneamento têm efeito direto sobre os preços. Limites mínimos de tamanho de lote, exigências de recuo, restrições de densidade, tudo isso reduz a oferta de terra urbanizável e empurra os valores para cima. Em cidades onde a regulação é rígida, o resultado é previsível: menos unidades e mais caras, acessíveis apenas a quem já está dentro do mercado. Famílias de baixa renda ficam excluídas da formalidade e acabam empurradas para soluções informais ou periféricas. Como pode o Estado se apresentar como solução, sendo que ele é parte relevante do problema? Zoneamento restritivo, licenças em excesso, carga tributária elevada e insegurança jurídica não surgiram espontaneamente, foram construídas ao longo do tempo por decisões políticas. O problema do cálculo econômico ajuda a explicar por que essas políticas falham. Sem preços livres e sinais claros de mercado, decisões são tomadas no escuro, baseadas em critérios políticos e não econômicos. Para Lula, programas habitacionais geram visibilidade imediata, enquanto reformas estruturais levariam um longo tempo para serem reconhecidas pelo povo. É mais fácil inaugurar obras sem muita utilidade prática do que melhorar uma legislação. Subsídios e crédito direcionado inflacionam a demanda sem ampliar a oferta, pressionando ainda mais os preços. O dinheiro público não cria riqueza, apenas redistribui recursos via impostos, inflação ou endividamento. Após analisar tudo isso, não é difícil constatar que para resolver a crise habitacional, o Estado teria que fazer menos e não mais. Se a intenção fosse genuinamente melhorar o acesso à moradia, o caminho seria outro: menos burocracia, menos impostos e menos intervenção. Não despejar bilhões em um programa que, após mais de uma década e meia, não conseguiu entregar aquilo que prometeu. O primeiro passo para solucionar a crise é a liberalização do uso do solo urbano. Zoneamentos rígidos, limites arbitrários de densidade e planos diretores capturados por interesses políticos travam cidades. O segundo passo é a desburocratização radical da construção. Licenças intermináveis e prazos imprevisíveis encarecem tudo. A lógica deveria ser inversa: presunção de liberdade para construir, com fiscalização posterior e punição apenas quando houver dano real. A carga tributária incide em cada etapa, do material ao registro, e é integralmente repassada ao preço final. Reduzir ou eliminar esses tributos teria efeito direto e imediato sobre a acessibilidade. Subsídios e crédito direcionado também precisam ser eliminados, pois inflam a demanda e alimentam bolhas imobiliárias. Um mercado de crédito livre, competitivo e baseado em poupança real alocaria recursos de forma mais eficiente. O FGTS, como poupança compulsória, distorce escolhas e concentra poder nas mãos do Estado. Segurança jurídica é outro pilar importantíssimo. Propriedade privada clara, estável e respeitada reduz riscos e atrai investimento. Invenções socialistas como a função social presente na atual Constituição são regras vagas, imutáveis, que criam incerteza e afastam soluções. Por fim, é necessário eliminar o intermediário desnecessário durante a construção: o Estado. Seria muito mais eficiente pagar construtoras diretamente do que passar por um intermediário que administra mal os recursos. A solução libertária não promete uma casa garantida por decreto. Ela oferece algo mais honesto, um ambiente onde construir é fácil, barato e livre. É assim que se resolve o problema na raiz, com menos Estado e mais liberdade. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!